Florescendo Ser. Um aconchegante espaço criado para facilitar a autocura. Apresenta Conversando com Florescendo Ser. Apresentação: Dan Santos, Nivanda Maria e Otoniel Siqueira. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, quinta-feira, 12 de novembro de 2020, agora são 12 horas e 1 minuto. Hoje nós vamos falar de um assunto que interessa a todos nós. O que é a fake news? Olha só que beleza. Como ela pode afetar a sua vida? Afinal, quem aqui gosta de ser enganado, hein? Bom, se você gostou desse assunto, compartilhe essa live, compartilhe o link que eu vou deixar já aqui no chat. E se tiver alguma questão ou dúvida, é só escrever ali também. Nós somos o Florescendo Ser, um aconchegante espaço criado para facilitar a autocura. E este é um dos nossos projetos, o Conversando com o Florescendo Ser. De quinta-feira, quando trazemos um convidado ou uma convidada para conversar sobre temas da atualidade, para provocar reflexões que podem nos trazer um novo olhar sobre a nossa vida. Bom dia novamente, eu sou o Toniel Siqueira e temos aqui a Nivanda Maria. Bom dia, Nivanda. Com quem vamos conversar hoje? Seu microfone está fechado, Nivanda. Bom dia. Daqui a pouquinho o Dan Santos deve estar chegando para engrossar o nosso time aqui, tá certo? Exatamente. E hoje a nossa conversa é muito especial. Por quê? Porque hoje a gente vai receber uma pessoa que, no meu interessante ponto de vista, é o exemplo de competência. É verdade. Ela é jornalista, especializada em storytelling, mestre em literatura brasileira pela Universidade de São Paulo. E em 2012, ela criou a RDA, Comunicação Corporativa, dedicada a produzir conteúdos personalizados e a construir estratégias de comunicação multiplataforma com autenticidade e propósito. E hoje, ela está aqui no Florescendo Ser para conversar conosco sobre um assunto muito importante que ela manja muito. Eu diria até que é um assunto essencial nos dias atuais, a fake news. Com vocês, com muita alegria, eu apresento a Renata de Albuquerque. Bem-vinda, Renata! Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, porque são 12h04. Muito obrigada pelo convite, fico muito honrada em poder falar com vocês sobre esse assunto que é fundamental para a gente poder viver em sociedade. Ô, Renata, então vamos começar explicando, porque a gente gosta muito de trabalhar com o conhecimento aqui no Florescendo Ser. Que né? bom. A gente trabalha muito, até estava conversando um pouquinho com a Renata, dizendo, Renata, hoje a gente vive num mundo onde as pessoas acham que se você tem a possibilidade de emitir uma opinião com veemência, você conhece o assunto. Nem sempre é assim, né? Nunca é assim. É verdade. Por isso que a gente chama quem conhece o assunto. Renata, vamos começar explicando para as pessoas o que é a fake news. Vamos lá. Primeiro, eu acho que a gente precisa falar que esse nome é o nome pelo qual este assunto ou este termo ficou conhecido socialmente, mas fake news não é um bom termo, porque fake news significa notícia falsa. E ou bem uma coisa é notícia, porque ela é apurada, feita com entrevistas, com levantamentos, com pesquisas, ou ela é falsa, ou seja, tirada da cartola da cabeça de alguém que não tinha mais o que fazer. Portanto, a gente não deve chamar fake news de fake news. O nome disso é um nome muito mais forte e muito mais grave. É desinformação. Exatamente.
Porque ou você tem uma notícia, ou você tem desinformação. E desinformação é o que a gente hoje chama de fake news. O que é uma fake news, né? O que é desinformação? É tudo que não é notícia. Então, não tenho a pretensão de dar uma aula de jornalismo para ninguém em 5 minutos, mas vamos falar sobre alguns aspectos importantes da notícia. Primeiro, ela é nova. Toda notícia é quente, né? Ela é recente. Então, se você tem uma informação, olha o que aconteceu em 2019. Azar de 2019, porque isso já não é mais notícia. Certo? Outra coisa importante, uma notícia ouve os dois lados no mínimo. Então, se algo chega até você e está falando mal ou bem de uma pessoa, sem dar o que a gente chama em jornalismo, no jargão jornalístico, de outro lado, ou seja, ponderando essa informação, já não é notícia. Outra coisa, tem que ser uma coisa relevante. Eu sempre dou o mesmo exemplo nesse ponto aqui da minha fala, porque é uma coisa que é fácil de lembrar. O cachorro mordeu o homem não é notícia. Isso acontece todo dia. Se um homem morde um cachorro, isso é notícia. Então, se não tem uma informação nova, relevante, inovadora e diferente do tradicional e do cotidiano, aquilo não é notícia. Mas, Renata, temos milhares de mortos por Covid. Por que as pessoas continuam falando das mortes e não dos recuperados? Vamos pensar no vírus? Vamos pensar no vírus. O vírus, quantos por cento das pessoas que um vírus infecta, ele mata? O vírus da Covid não mata mais do que 2% da população que ele contamina. Portanto, a morte é sim a notícia, a recuperação é a regra. Por isso, todas as vezes que você olhar uma notícia e falar tantos milhões de recuperados, isso não é notícia, ok? Então, acho que basicamente isso. Tudo que não é notícia, ou seja, tudo que não é recente, tudo que não é relevante, tudo que não é inovador, tudo que não foge do cotidiano e tudo que não for interessante para você, não é notícia. Então, por exemplo, a gente tem hoje no Facebook muitos grupos de bairro, né? De notícias do bairro. Eu estou no Tatuapé, vocês estão na aclimação, certo? Sim. O que é notícia para mim, nesse aspecto, não é notícia para vocês. Claro. Para vocês não é importante saber que quebrou o farol na rua Serra de Botucatu. Mas para mim é. Quer dizer, não é porque eu continuo em casa desde 16 de março. Eu continuo em quarentena. Porque a pandemia não acabou. Mas, em geral, isso seria uma notícia importante para mim. Deu para entender? Lógico. Deu. Eu queria Quando a gente viu as perguntas e as coisas para a gente conversar e tal, eu queria saber, assim, existe uma diferença entre notícia e informação? Ou elas se juntam ou são a mesma coisa? Porque, assim, olha, eu vou te dar uma informação, eu vou te dar uma notícia, porque você fala, a fake news ela é uma desinformação, né? Então, ela não é uma desnotícia, vamos dizer porque assim. A gente não tem essa palavra em português, né? Desnotícia. Mas a rigor, sim. Porque em inglês o termo é news, para as duas coisas, informação e notícia. Enfim, certo. A gente tem information também, mas aí a gente vai fazer uma live sobre léxico anglófono. Eu adoraria, seria incrível, mas também acho que outras pessoas poderiam falar sobre isso melhor do que eu. Porque, enfim, vamos lá. Informação e notícia, pensando só em português, tá? Informação é o seguinte: senhor, como é que eu faço para chegar na rua tal? Primeira direita, segunda esquerda e segue reto. Isso é informação. Notícia: na rua tal aconteceu um acidente de carro. Então, esta é a diferença. A notícia é feita de informação, mas não apenas. A notícia tem o conteúdo, a matéria-prima da notícia é a informação, mas não só.
A notícia precisa servir a algo. E ela precisa servir a quê? A dar uma experiência de novidade para quem a recebe. Tá? Então, basicamente é isso. Existem alguns estudos que diriam, alguns estudiosos, desculpa, que diriam que a informação que eu vou te dar quando você precisa... Ah, Bruna, maravilhosa falando aqui. Muito obrigada. Quando você vai até algum lugar, aquilo seria uma notícia para você, porque você não tem essa informação a priori, antes de perguntar, certo? Mas a notícia, ela explica para além da informação, ela junta informações, entende? Entendi. E ela faz você ter uma visão da realidade, ela te provoca a interpretar a realidade. Na verdade, né? Na verdade, Renata, quando você diz da importância de você ter os dois lados de um mesmo tema, de um mesmo assunto, é que a notícia deveria proporcionar a reflexão para que você tome uma posição enquanto ouvinte, enquanto leitor da notícia, não é isso? Exato. É importante ter os dois lados, né? Mas, e dois lados são o mínimo, né? O ideal é que a gente... É uma coisa difícil, né? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, Renata, agora eu vou aproveitar para compartilhar uma experiência. A primeira vez que eu fiz um trabalho como locutora da cultura, era para substituir a Valéria Grillo, não sei se as pessoas se lembram, num programa chamado Planeta Terra. E aí o diretor disse assim para mim, Wanda, eu quero que você faça um exercício só. Eu estava super nervosa, né? Imagina aquela coisa, eu adorava a Valéria, aquele jeito dela falar e tal. E ele disse, olha, eu quero que você faça um exercício. Você vai assistir, pelo menos, durante uma semana, 4 telejornais diferentes. E vai prestar atenção na apresentação da notícia de cada um dos âncoras, de cada um dos apresentadores. É uma loucura! Você começa a ver o poder que as pessoas têm de induzir o ouvinte, o telespectador, para um determinado lado da notícia. Então, não acho que seja a palavra induzir, eu acho que é uma palavra que carrega uma noção meio de malignidade aí, né? Não, mas a minha intenção tem um pouco de cuidado. Mas o fato é que é inevitável que a sua visão de mundo vai influenciar no que você escolhe e na forma como você escolhe falar sobre determinado assunto. Né? É inevitável. Então, assim, a gente sempre diz que a objetividade, a imparcialidade no jornalismo é uma falácia. E isso não é mal, isso é bom. Nos Estados Unidos, a gente tem uma tradição da imprensa em se posicionar. Então, a gente sabe se o Washington Post vota em A ou B, vota nos azuis ou nos vermelhos, a gente sabe se o New York Times vota nos azuis ou nos vermelhos. E isso é dado antes do leitor abrir o jornal. Ok, ele não abre mais o jornal, né? Hoje em dia, tudo pela internet, o jornal. Mas antes de abrir o jornal, já é dado. Então, você sabe que, por exemplo, quando um veículo republicano diz para o Trump, queridinho, pelo amor de Deus, você perdeu, para de passar vergonha em público. Você sabe que levando o coió do papai, né? Você sabe que aquilo é muito grave, porque se fosse um democrata pedindo ao Trump, por favor, reconhece, você vai falar, lógico que ele ia querer reconhecer. Entende? Mas a relação com a notícia no Brasil e nos Estados Unidos é diferente porque as bases da imprensa são diferentes. E isso tem uma história, cultural aí que é outra live. Mas, enfim, são... Olha, eu estou anotando aqui, viu? Já são várias lives, já tem pelo menos umas 3 garantidas aqui. História do jornalismo é uma live que eu acho que as pessoas acham que só interessa ao jornalista e não interessa a forma... E é muito legal, né, as pessoas poderem entender, né? Porque você fica nessa coisa, você está em casa, o Brasil tem muito isso, né? Porque as pessoas vão muito no vai da valsa, né?
Ninguém vai atrás da informação, da notícia, ou vai se inteirar, estudar. Por isso que a fake news, a desinformação, vai que nem rastilho de pólvora, assim, né? Pega rápido, porque a pessoa não sabe. Ah, mas quem falou foi o padre, quem falou foi o seu Joaquim do bar. Bom, imagina, o seu Joaquim é um homem culto. Pronto, já é como se aquilo valesse alguma coisa, né, cara? Essa desinformação vai... É absurdo, né? A gente tem uns dados de algumas pesquisas, uma bastante clássica já. Quando eu digo clássica em comunicação, é um negócio que tem 3 anos, tá? Porque a comunicação é uma coisa que muda muito rápido. Então, daqui a pouco, essa notícia, esse estudo já não vai funcionar mais muito, entendeu? O que a gente sabe é que quando você tem uma notícia que alguém compartilha na rede social, 60% dessas pessoas não leram o que está escrito no link. Não abriram o link para ler. Elas só encaminharam. Então, isso é um dado muito sério. 60% das pessoas espalham um link que ela não sabe se é verdadeiro ou falso, ela não sabe o que está escrito lá dentro. Ela não faz a menor ideia do que é o link. Né? Não faz nem ideia. Quando você tem títulos muito chamativos, a pessoa manda aquele link para frente por causa daquele título, e muitas vezes o que traz o texto não tem nada a ver com aquele título. E isso eu estou falando de uma pesquisa clássica, tá? Que deve ter uns 3 ou 4 anos. A gente tem uma pesquisa atualíssima que saiu domingo nos Estados Unidos. Eles fizeram uma pesquisa entre os eleitores democratas e republicanos, né? Porque a eleição acabou de ser lá. E eles descobriram que 15% das pessoas que espalham fake news o faz conscientemente. Uau. Eu sei que isso aqui é mentira. Mas, que divertido. Mas eu quero mesmo ferrar alguém. A gente não precisa dar sério, né? A gente não precisa dar nome. A gente tem o presidente. O presidente deles lá foi eleito à base disso, né? Ele falava uma mentira e depois talvez ele fizesse uma reconciliação. Ele fala, não. A gente tem uma indústria. A gente tem uma outra indústria por trás, no caso da eleição. Aqui no Brasil também. De 2 líderes americanos, né? No caso. Norte-americano e o outro que, por acaso, ainda não reconheceu que o líder norte-americano perdeu. Vou contar quem é esse segundo líder? Não sei, joga no Google. Vamos dar boa tarde ao Dan Santos. É que o Dan chegou, é isso mesmo. É verdade. Oi, gente, desculpa aí o pequeno atraso. Estava no trânsito, mas está tudo resolvido. Oi, Rê, como vai? Bom dia! Bom dia. Gente, eu queria só colaborar, porque realmente é muito sério essa informação, né? Que é muito séria a informação que a Renata acabou de passar. E as pessoas têm consciência de que são fake news e estão proliferando isso de uma forma abusiva, absurda, sem medir consequências. Qual é a porcentagem? Que pena, né? Que pena que a humanidade ainda está nessa pegada. 15%. 15%, então. Se você juntar 60% espalha notícia ou informação falsa ou verdadeira sem ler. 15% passa notícia ou informação falsa sabendo o que está fazendo. Isso já dá, na média, uns 70%, 80%. Sobra os 20%, marmita, que se não prestar atenção, vai junto, né? Vai. Fácil que vai. Vai fácil. Eu tenho uma pergunta que esclarece bem isso, né? Tem aqui, ó. Diz pra gente, Rê, a gente tem hoje em dia as pessoas, elas muito, né? Ainda mais agora, depois de quase 9 meses de pandemia dentro de casa, a internet é a ferramenta de comunicação. Já era uma ferramenta mundial de comunicação, mas agora é essencial de comunicação. Se você não tem dados móveis no celular ou um Wi-Fi dentro de casa, você está fadado a conversar na reunião de condomínio, que não vamos convir, que não é uma coisa muito gloriosa, assim, né? Mas quais são as redes sociais mais perigosas para se espalhar a fake news ou a desinformação? Excelente pergunta.
e eu vou dar uma resposta aqui que é super importante, porque nem todo mundo sabe. A rede mais perigosa é o WhatsApp. Uau! Eu não tenho dúvidas disso. E não é um achômetro. São as pesquisas que dizem. E são, de novo, os fatos que a gente interpreta. Eu vou explicar. O WhatsApp é criptografado de ponta a ponta, certo? Ou seja, eu não sei o WhatsApp ou a empresa não sabe o que eu estou conversando com os meus contatos. Portanto, eu não tenho como rastrear se eu estou cometendo um crime, se eu estou espalhando uma notícia falsa, se eu estou mandando uma receita de bolo. Certo? Então, o WhatsApp, ele é potencialmente muito mais perigoso porque é criptografado. Então, não tem como ter uma interferência externa. Que tipo de interferência externa, Renata? Censura? Não. O Twitter, por exemplo, para a gente ficar num exemplo das eleições americanas que acabaram de acontecer, tá etiquetando, né? Tudo o que é informação sensível, que eles chamam, e que não seja verdadeira, né? Então, você não tem como etiquetar uma coisa que vem do WhatsApp. E mais grave que isso, quando é via WhatsApp que você recebe a informação, o cérebro da gente pensa, foi minha mãe que mandou, gente. Exatamente. Minha mãe é uma pessoa tão legal, minha rainha, não é que as pessoas falam? A minha mãe é minha rainha, ela nunca me faria mal. Ó, sua mãe tá aqui, ó, bom dia. É bom saber, mãe. Então, é bom saber sobre o assunto, não passa nada pelo WhatsApp, mamãe já aprendeu muito. Porque o que acontece? Eu confio tanto na minha mãe, gente, eu vim de dentro dela. Como é que ela ia me falar uma coisa errada? Ia, viu? Ia muito. Mas como as pessoas que estão próximas de você são muito conectadas a você emocionalmente, você dá conta de acreditar naquela informação que chega até você. Então, o WhatsApp é, sem dúvida, o mais perigoso. O Twitter, quando entende que é uma informação sensível, etiqueta. O Facebook tem algumas políticas ainda em desenvolvimento de tempo de leitura. Então, assim, eles estão... Não está implantado ainda, mas existem informações de que vai ser implantado, que quando você lê tanto tempo de notícia falsa, ele vai colocar você no seu feed uma quantidade tripla de notícias verdadeiras, e enquanto você não passar os olhos por aquilo vai continuar no seu feed. No WhatsApp, como é criptografado, a gente não tem a menor ideia. Uau! Ó, a gente tem aqui o Dárcio, ele está usando o seu Facebook, que eu sei que ele não tem uma conta no Facebook, mas ele está furtando a sua senha e usando o seu Facebook para não comentar. Eu dei. Graciosamente. Senão você vai pensar assim, a Renata perguntando, comentando dela mesma, né, gente? Mas, enfim, ele está falando aqui, ó, o WhatsApp veio com o bônus de aproximar pessoas e o ônus proporcional da desinformação, destruição de reputações e de incentivo ao ódio ideológico. Exato. É isso mesmo. Verdade. Todas as grandes brigas, todos os grandes problemas na última eleição vieram pelo WhatsApp, né? As famílias saindo de família. Eu vou pôr aqui, ó, um meme, pode se chamar assim, que você mesmo colocou no grupo de família. Exatamente, ó, pessoal, comunicado importante. Quem ainda não brigou com amigos ou familiares por causa de política, essa é a última semana. Eleição é domingo, galera. Hashtag paz. Né? Mas é bem isso. Eu lembro na eleição de 2018 aqui, no Brasil, o WhatsApp era uma coisa, tinha grupo que o pessoal falava, gente, pelo amor de Deus, não fala de política. Aí você não sabia se ele estava querendo preservar a ideologia dele ou sei lá o quê, porque é muito louco isso, né, cara? Porque as pessoas entravam rasgando, assim. Eu acho que é uma questão de escolha, né, Antônio? Eu acho que aí, de novo, a gente entra num ponto fundamental do Florescendo Ser, que é a questão da escolha. Eu, por exemplo, tenho uma determinada ideologia. Eu tenho determinados conceitos que eu acredito.
eu escolhi tirar algumas pessoas que pensavam de outra forma. Eu escolhi não conviver com pessoas que pensavam dessa forma. Simples assim, não é? Não estou querendo dizer que a minha é certa ou errada, a minha é aquela que eu escolhi. Eu escolhi. Então, eu tirei dos meus contatos algumas pessoas, saí de alguns grupos. São escolhas, eu acho. E eu acho, assim, só para complementar, eu acho que, assim, eu acho que é sempre bom ter o outro lado, aquilo que a gente estava falando, e a Renda falou muito bem, assim, é bom ter os vários outros lados, porque não existe só um lado e o outro, né? Ponto de vista, cada um tem o seu, né? Não, vamos tomar cuidado só com uma coisa, não é ponto de vista. Mas tudo tem um limite. Não, eu digo ponto de vista, acho que mais para a pessoa entender essa coisa de ver os lados. Cada um tem um lado, o seu lado da história, onde dói o seu calo, ou enfim, por que vai para um lado, por que gosta mais de um político, mais de uma ideologia de outra. Mas tudo tem um limite. Quando alguém da direita ou da esquerda passa do limite aceitável da convivência, que é o problema, né? É a coisa essa coisa do Twitter ir lá e etiquetar ou tirar do ar algumas coisas do Trump, você pode falar assim, poxa, mas o cara não tem a liberdade de expressão, mas a liberdade dele vai até onde começa do outro, não dá para ultrapassar, senão não é liberdade, você está passando por cima, né? Então, na verdade, não é nem a questão de passar por cima da liberdade, mas é uma questão de crime, né? Porque espalhar informação falsa é crime. Previsto em vários códigos aí penais. Bruna Kusumoto, que estava aqui no começo, vai poder contar melhor se ela ainda estiver aí, porque ela é uma grande advogada. Enfim, mandou corações. O que eu queria só falar quando você falou do ponto de vista, a gente precisa tomar muito cuidado, porque ponto de vista não tem a ver com notícia. A gente tem fatos. Uhum. O ponto de vista é quando você escolhe os fatos. Mas a gente precisa tomar muito cuidado também com uma coisa que a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a transmissão, que é, hoje em dia, muita gente acha que tem opinião e que opinião é fato, e não é. Então, assim, ponto de vista não é fato, né? Fatos são números, são dados, são gráficos. Ponto de vista é a forma como você interpreta isso. Então, assim, quando eu falo 15% das pessoas manda fake news para frente, sabendo que sabendo que a notícia é falsa, eu tenho dois jeitos de interpretar. Um jeito é, fica tranquilo, 85% não faz isso. E o outro jeito é, é uma pessoa em meia. Muita gente. 5 pessoas em cada 100, é uma pessoa em meia em cada 1000, é muita coisa. Sim. Quando eu disse em ponto de vista... Isso é ponto de vista, entende? O ponto de vista é quando o meio vazio, mas a informação, e isso é preciso ficar muito claro, lógico. A notícia só é fato. Aham. Nada que fuja do fato é notícia. Quando eu estava falando do ponto de vista, na verdade, eu estava querendo só dizer para as pessoas assim, não existe assim um lado e o outro, existem vários outros lados. O ponto de vista que eu quis dizer, assim, não sobre aquele sobre a informação, o ponto de vista, não, mas sobre, assim, cada um tem a sua opinião, e eu respeito a sua, respeito a do Dan, respeito a da Nivanda, e assim, como a gente diz em Axis Conscious, né? Cada um acredita naquilo de acordo com o seu ponto de vista. Sim. Né? Sim. É isso que eu quis dizer, assim. E tem a Kátia falando aqui, ó. Contra fatos não há argumentos. Verdade, Kátia. Concordo. E a Bruna eu acho... aqui, assim, ó. Oi, Bruna. Eu só queria comentar uma coisa. Eu acho que a Renata tem repleta razão quando ela fala que contra fatos não há argumentos, que isso realmente faz todo sentido. Porém, eu entendo que o Otoniel estava falando no sentido assim, olha, só um exemplo que eu queria dar bem rápido. Alguns anos atrás, quando a gente estava no processo eleitoral da atual governança, digamos assim, desse país, eu fui com alguns amigos assistir uma peça de teatro. E nessa peça de teatro, em algum momento, fazia uma alusão, digamos assim, à esquerda.
Metade, quase 3/4 do teatro levantou, aplaudiu de pé, com o braço em punho. É isso mesmo. Gente, nós não estamos preparados para a democracia nesse nível. O que eu entendo é o seguinte: é um ponto de vista, sim, neste caso, e é uma falta de respeito para quem não é daquele movimento. O que eu entendo é o seguinte: a partir daquele momento, muitas pessoas saíram do teatro. Não tem necessidade disso. Se você encara como um ponto de vista, é só um ponto de vista diferente do seu. Eu não sou obrigado nem a concordar, nem a discordar. Eu posso ter o meu pensamento, a minha visão. Por isso que é o meu ponto de vista. Não é só para fazer essa parte aí. Tem toda a razão, e acho que as pessoas estão... E tem a coisa da polarização que tem acontecido, esse nome polarização é meio estranho, né? Mas enfim. Isso tem acontecido e muito porque as pessoas têm levado em conta mais a opinião do que o fato. Sim, é isso mesmo. Opinião é vazia. Quer dizer, não é vazia sempre, né? Se você pega um cientista político e pergunta para ele a opinião sobre determinada informação ou sobre determinada questão eleitoral nos Estados Unidos, estou usando esse assunto aqui, porque a gente está prestes a ter uma eleição daqui a pouquinho, e a gente acabou de ter eleição nos Estados Unidos, a opinião dele vale. Por quê? Porque ele estudou. Ah, Renata, mas é só conhecimento formal que conta? Não. Se você pegar uma senhorinha do interior de não sei aonde, que tem ainda fogão a lenha, a opinião dela sobre a comida vale muito mais do que a minha. E eu estudei muito mais que ela, formalmente, ok? Não é uma questão de conhecimento formal, mas é uma questão de conhecimento. Ponto. Qualquer que seja ele. Agora, a pessoa, como se diz, né, popularmente, nem sabe, acabou de chegar no rolê, já quer dar opinião? Desculpa aí. E tem uma coisa, né, em cima disso que o Dan estava falando, foi uma coisa que você falou um pouco antes, né? Você tem os jornais, por exemplo, nos Estados Unidos, que são republicanos e democratas, né? E você falou, nós não estamos preparados para isso ainda aqui. Não lembro exatamente o termo que você falou, mas aqui no Brasil a coisa não é assim. Né? Foi o Dan que falou. E aí, quando você vai... Se a coisa fosse estabelecida, se o cara vai assistir um espetáculo de teatro, sabe que aquele grupo de teatro é um grupo de esquerda e que a história está ali reivindicando, eles vão contar uma história que vai reivindicar. Se um cara de direita vai assistir um espetáculo de esquerda ou vice-versa e chega lá e reclama do que os caras estão falando, ele sabe, você veio para o lugar errado. Não é? Eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acho que isso mereceria uma outra live. Sim, concordo. É uma outra coisa. Mas eu tô querendo, não é só para falar em cima do que você disse do Washington Post. Se ele dá um coió no Trump e fala, você perdeu a eleição, as pessoas falam assim, cara, é o Washington Post falando para ele. Agora, se é o outro jornal, fala assim, mas tá lógico que ele vai falar aquilo. É o New York Times. A questão, o que eu acho que a gente tem que levar muito em conta é assim, não é que ninguém pode se isolar sobre opiniões. Eu gosto muito, todo mundo sabe que eu sou uma pessoa democrática, que eu tenho opiniões muito mais à esquerda do que à direita. Eu não sou muito de esquerda, podia ser mais, mas sou centro-esquerda. Mas as pessoas... Mas eu gosto de ouvir gente do espectro da direita. Porque eu aprendo. Claro. Porque tudo nessa vida é aprendizado. E porque a gente não sabe, a gente não dá conta de ler, de entender e de saber tudo. A gente precisa saber o outro lado. Então, assim, existem alguns jornalistas de direita aos quais eu leio frequentemente, cujas opiniões me interessam, porque eles têm informações as mesmas que as minhas, mas o jeito de interpretar aquela informação é diferente. Claro. E me interessa. Uma visão
A visão e o foco é que muda, né? A questão é, por favor, façam análises inteligentes. O respeito à opinião contrária. Né? Se a análise for burra, não vai dar para ter minha atenção. Desculpa, porque o tempo é muito curto, né? Não dá para ficar ouvindo opinião sem balizamento. Exatamente. Dan, você tem uma pergunta para Darcy? Só colocar um comentário aqui, ó, do Darcy. As pessoas precisam assumir suas cidadanias para não cair em conceitos comuns de desculpas. E outra coisa que ele fala, polarização me parece desculpa para simplificar as coisas de forma passiva. O que a gente fala sobre simplificar é um negócio muito legal, é a neurociência. E sim, eu estudei neurociência na faculdade, porque a gente precisa entender como é que o público vai saber o que a gente está falando, como é que ele vai receber a nossa informação. Então, eu estudei neurociência na faculdade, só um pouquinho, só um aninho, mas a gente estudou um pouquinho. A neurociência explica que o cérebro precisa de coisas simples, porque, evolutivamente, a gente não foi feito para gastar energia. Pensa, na idade, antes da gente descobrir o fogo, dava um trabalhão sair para caçar, comer, matar o bichinho, dava um trabalhão. Então, a gente foi criado, a gente foi inventado para não ter gasto energético. Para o cérebro, é muito mais fácil eu dizer para você, este é o vermelho, e este é o branco, este é o preto. E tem toda uma nuance de cinzas aí nesse espectro. Relativo. Não, por favor. Desculpa, não peguei a piada. Entre o branco e o vermelho, há vários tons de rosa. Porque meninas usam rosa e usam azul. Ó. A questão é, o cérebro não está preparado para essa complexidade. Uma coisa que eu sempre digo, e que eu acho que é uma coisa interessante de dizer aqui, é que era muito fácil entender de política antes de 1989. Aí o Muro de Berlim caiu. Não existem vilões, nem heróis, nem mocinhos, nem bandidos. Ninguém é legal e ninguém é ruim. Todo mundo é mais ou menos legal ou mais ou menos ruim. Então, senhores, a complexidade é a alma do negócio. Mas para a gente estar pronto para receber essa complexidade, a gente precisa driblar a preguiça do nosso cérebro. Que prefere que a gente leia coisas fáceis, que prefere que a gente leia, que a gente entenda binariamente o mundo, que prefere que a gente ache que só existem 2 sexos e não 1 milhão de gêneros. É muito mais simples. E a culpa pode ser da evolução. Se você não quiser culpar ninguém, você bota a culpa na evolução e diz assim, tá bom, a gente foi criado para não gastar energia. Agora, bom, nós somos pessoas que pensam, né? Os únicos animais pensantes até o momento. Até o momento. O coronavírus está aí para contradizer. Ele também não pensa, não. Eles só querem estratégia de sobrevivência. A gente está nesse aspecto, né? Estamos querendo sobreviver, porque estamos destruindo nossa sociedade e nosso habitat. Agora, Rê, diz uma coisa para a gente. Como é que a gente pode checar uma notícia que a gente recebeu antes de divulgá-la? Como é que é? Tem algum mecanismo? É alguma coisa fácil? Como é que funciona isso? Super fácil. Vamos lá. Tem coisas mais complexas, mas eu vou ficar na fácil, tá? Legal. Vamos lá. Primeira coisa, receber um link. Porque ninguém vai te mandar uma carta, ok? Eu espero que ninguém mande uma carta com fake news. Se chegar uma carta com fake news, provavelmente tem uma bomba lá dentro. Então é melhor você não abrir também. Mas chegou o link na sua mão. Clica e vai ver de onde vem aquilo. Uhum. Descubra se a notícia é recente. Quando ela foi publicada? Vai olhar a data. B, onde ela foi publicada? É algum
site ou algum jornal de que a gente chama de imprensa profissional? O que é imprensa profissional? São os grandes players, e aqui eu vou falar em nomes que vocês podem concordar ou discordar, mas são os grandes players. O UOL, o Estadão, enfim, sei lá, esse tipo de imprensa mais profissional. Se estiver ali num ambiente profissional, você já pode começar a acreditar um pouquinho. Depois, você checa se está assinado. Se tiver assinado, a chance de ser alguém que está inventando um nome dentro de um grande portal de notícias é muito pequena. Então, se tiver assinado, a chance é de que essa notícia pode ser verdadeira. E se você tiver um tempinho extra, você ainda dá uma lida no texto e entende se aquilo só está ou falando bem ou falando mal. Se estiver só falando bem ou só falando mal, tá errado. Desconfie, no mínimo. Agora, se você desconfiou, infelizmente, por causa dessa polarização, por causa desse monte de desinformação que existe, eu sempre brinco, minhas brincadeiras são jocosas, né, para quem ainda não percebeu, mas eu sempre brinco que como o jornalismo não dava dinheiro, a gente virou babá. Babá das tiazonas que ficam espalhando fake news. Então, existem agências de checagem. Sim, a gente é pago para checar se o negócio é verdade ou mentira. Existem agências de checagem no Brasil que fazem esse serviço. Vou citar 3, que são as 3 maiores. A Lupa, e eu cito primeiro porque foi a primeira a existir. A Fato ou Fake e o Instituto Comprova. São 3 agências de checagem. Fato ou Fake, vi hoje cedo que está lançando um aplicativo para o WhatsApp. Então, agora não tem mais desculpa mesmo. Chegou um link no seu WhatsApp, antes de qualquer coisa, você dá uma olhada lá. O Fato ou Fake já tem um WhatsApp próprio para checagem de links que circulam dentro do WhatsApp. Que legal, né? Pois é legal porque a gente tem que fazer por quem não tem consciência, né? Não sei, eles quase participam do grupo da sua família, praticamente, porque eles caras sabem antes de você que vão espalhar aquela notícia, né? É tão maluco isso, né? Exato. Que eles têm uma ramificação maluca, assim. Isso é uma coisa que no meu dia a dia, no meu trabalho, eu enfrento com a questão da literatura, não é? Porque as pessoas... Gente, quanto poema que já deram para Clarice, gente, que isso? Não, e é legal, a literatura é legal porque é cíclico, né? Algumas coisas são tudo da Clarice Lispector, em outros momentos tudo é do Mário Quintana, daí você lê aqui, claro que não é. Aí, assim, né? É uma loucura, é uma loucura. Agora tá na onda do Walter Ugumãe. Tudo é Walter Ugumãe. Coitado do Walter Ugumãe. E a gente tem mesmo que ter essa responsabilidade de checar, de ver de quem é, para não sair por aí, né, falando mentiras. Então, e é legal isso que você falou, Nivanda, porque às vezes a gente pensa que fake news é só uma informação grave. Não. Não é. Às vezes você acreditar um poema a alguém que não escreveu aquele poema é tanta desinformação quanto, entende? E é tão grave quanto. Nossa, então eu tenho que prestar atenção em tudo? Tem, querido. No caso, honre os milhões de anos que a gente levou como humanidade para chegar até aqui. Preste atenção em tudo para não morrer atropelado, para não espalhar fake news. E é uma coisa bem interessante, porque eu lembrei disso, Renata, pelo que você falou do site que você busca as coisas, né? Tem lá aquele Poemas de Amor. Não vai esperar aqui num Poemas de Amor. Nem sei se existe esse site. Mas existem muitos sites, né? Tem o Pensador, tem... Poemas de Amor. Você não vai esperar que eles vão ter o cuidado de colocar quem é o autor de cada um daquela centena de poemas que eles publicam aleatoriamente, né? Sim. Acho que é isso. Tem que buscar um lugar que seja confiável, tem que buscar a fonte disso.
Eu normalmente trabalho com livro, né? Quer dizer, em que livro que isso foi publicado? Foi publicado? Em qual livro que ele está? Eu acho que é super importante, tem que seguir o caminho da informação de onde ela vem. Né? Tem, exatamente. É isso. E cabe a gente, cabe a cada pessoa fazer isso. Porque é o que eu sempre digo, até 2006, a gente tinha 200 publicações gratuitas no mundo. 200. Hoje em dia, são mais de 2 bilhões de usuários no Facebook. E cada uma dessas pessoas tem certeza que elas fizeram 4 anos de jornalismo para estar lá. Adorei. Entendeu? Então, agora, vou aqui citar o Homem-Aranha. Na verdade, o tio do Homem-Aranha. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Vai ter que arcar com a responsabilidade. E a responsabilidade é essa, é checar. Mas eu não fiz jornalismo. Então, sai da rede social. Simples assim. Presta atenção, né? Presta atenção nas suas escolhas. Ou você vai fazer e essa coisa que você está falando direitinho, né? De checar o que você está falando, de ter lastro, na verdade. Ou então, vai fazer outra coisa, fazer um bolo. Tão bom cozinhar. Ô, Rê, para pessoas, acho que entenderem mais ou menos qual é o tamanho disso, a abrangência disso, né? Você podia comentar para a gente aqui o que aconteceu e o que está acontecendo nas eleições americanas, né? Nesse imbróglio todo, relacionado ao fake news, para as pessoas entenderem que, assim, não está falando da casa da vizinha ou do bairro X, está falando de um país que é o mais poderoso economicamente do mundo, né? Pois é. Bom, a gente tem... O que a gente está vendo acontecer hoje, tem alguns estudos que, pelo que eu sei, ainda não começaram, eles vão esperar passar, né? 20 de janeiro, porque de 20 de janeiro não passa, a gente vai saber quem foi eleito em 20 de janeiro, tem a posse. Então, o que se sabe é que vão surgir vários estudos em várias universidades para entender esse processo de fake news, que neste ano tem como foco o voto pelo correio. E aqui eu vou fazer um parênteses, porque para a gente que está no Brasil, que tem a urna eletrônica, que vota hoje e descobre o resultado hoje, voto pelo correio é um negócio muito louco. Mas, nos Estados Unidos, dentro do padrão estabelecido pelas federações, pelos 50 estados, quando eles promulgaram a Constituição, lá no século XVIII ainda, cada estado tem liberdade para fazer da sua própria forma o processo eleitoral. Existem estados, inclusive, em que você só pode votar pelo correio. São 5 deles. E eu não vou saber quais agora de cor, mas são 5. E aí você não pode colocar em xeque, você não pode colocar em dúvida um processo que já está dado e é tradicionalmente feito nos Estados Unidos, que é o voto pelo correio, que é o que está sendo colocado em xeque hoje em dia, né? Esses votos não são legais. Opa, o que é um voto não legal? Um voto não legal é um voto de uma pessoa morta. Mas se ela está viva, ela já começa a ser não legal. Existem alguns parâmetros de legalidade do voto nos Estados Unidos. Mas é muito difícil um voto ser ilegal. Quer dizer, é a exceção, não é a regra, né? E hoje em dia, o atual presidente norte-americano diz que há fraude. Com base em quê? Ninguém sabe. Por enquanto, em nada, né? E tanto assim ninguém sabe que durante a primeira fala dele, depois das eleições, 3 grandes redes de TV decidiram paralisar a transmissão. Porque ele estava infringindo a Constituição.
E aí a rede de TV podia ser conivente com aquela infração de constituinte, entende? É uma questão muito complexa, é uma questão que, como a gente entende hoje, a gente ainda, na verdade, como a gente percebe hoje, que cada um tem a sua verdade, né? As pessoas, aquilo que a gente estava discutindo agora há pouco, assim, opinião não é fato, né? Mas como cada um tem a sensação de que está produzindo notícia, informação, você não tem mais como combater aquilo de um jeito minimamente civilizado. Quer dizer, Renata, mas e o bom senso? Bom, gente, 7% dos seres humanos acham que a Terra é plana. Pois é. Bom senso, não se aprende, né? Como dizem os outros. Muita gente ainda questiona que o homem foi à Lua. Entendi. É a minha opinião. Com base em quê, senhor? Exatamente. Rê, você sabe que a gente escolheu trazer esse tema, especialmente hoje, né? A gente fez uma mexida na nossa agenda, porque a gente queria muito você hoje. Muito obrigada. Tem as eleições no próximo domingo, né? A gente acabou de falar eleições, esse tema acabou norteando um pouco também as nossas reflexões. Qual a mensagem que você passaria para quem está acompanhando a gente? Talvez a mensagem que eu passaria, se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo para as eleições, seria: leiam os grandes teóricos da política. Leiam Maquiavel, leiam os grandes filósofos, leiam Foucault, leiam os clássicos. Renata, de hoje para domingo não tem tempo de ler clássico. Até tem, mas se você acha que não tem, o mínimo que você pode fazer é entrar no site do partido do candidato que você escolheu e ler tudo o que está escrito lá, todo o programa de governo. Meu candidato não tem programa de governo. Repense seu candidato. Não, desculpa, né? Se não tem programa de governo, já não devia nem estar lá, né? E não caia na história de eu vi esse PDF no Facebook. Não, vai na fonte. E leia. Porque nós temos uma filha adolescente, né? Eu e o Toniel temos uma filha adolescente que diz... E nem sabe o que é Facebook, porque Facebook já é coisa de velho. Não, mas ela disse uma coisa bem curiosa. Assistindo a propaganda política, ela disse que engraçado, esse candidato só fala dele e não faz uma proposta. Disse, olha, é só prestar atenção também, né? Presta atenção, né? É o básico, entende? É prestar atenção. Mas não é o básico, né? Hoje em dia não é mais básico prestar atenção. Hoje em dia você tem que se programar para isso. Mesmo que as pessoas passem uma proposta, são propostas tão fora da realidade, que eu estou querendo dizer é o seguinte: não, nós vamos zerar esse imposto. Ok, nós estamos com um saldo super positivo na nossa balança de pagamentos, nós estamos com um saldo super positivo na arrecadação municipal, que eu posso zerar esse imposto. Gente, não tem segredo. Eu zero aqui, falta lá. Eu zero lá, falta acolá. Gente, vamos pensar um pouco, não precisa muito. E também tem uma outra questão, né, Dan, que é o seguinte, um candidato a vereador falando que vai vacinar a população em janeiro contra a Covid. Não precisa ser só candidato a vereador, na verdade, vacinação não é com você. Queria dar esse toque, se você não sabe o que você vai fazer lá quando você chegar lá, não é mesmo? Talvez seja melhor você não ir. Não, e tem uma coisa aqui... E a coisa boa, gente, é que esse passe do maluco chega lá, é a gente que dá. Exatamente. Porque não sei quem está fazendo um governo maluco, porque o Brasil está um caos. Somos nós, como povo, que colocamos quem está lá. A Assembleia Legislativa dos deputados, senadores, foi o Brasil que elegeu, não foi a Bolívia que elegeu. Não. Foram os eleitores daqui. Aí não adianta chegar e falar assim, mas é um bando de ladrão, todo mundo fala o tempo. E todo mundo fala, em qualquer roda que você for, que os políticos são ladrões.
Tem as exceções, eles falam isso que é para, lógico, tirar, né, a tirada reta, mas todas as rodas da esquerda, da direita, do centro, de cima, de baixo, mas todos os anos você vai falar assim, mas aquele centrão tá lá. Gente, ele tá lá desde sempre. Centrão, semprão, tá sempre lá. Sempre teve lá. Desde que o Brasil fez a independência de Portugal, existe o centrão, se as pessoas não pararam para perceber. E é um centrão que vai assim, ó, opa, é mais para cá, opa, mais para lá. É o que a minha filha falou assim, ó, só fala dele, ele quer saber o que vem para ele, não quer saber o que vem para os outros, né? Então, mas a gente tem que saber em quem a gente está votando, né? Exatamente. No caso dos vereadores é um pouco mais complicado, porque a gente tem uma questão do voto que puxa o outro, né? Tem outras questões eleitorais ali implicadas. Mas aí, em vez de você votar só no número do partido, você vota na pessoa. E aí você só vai eleger aquela pessoa. O quociente eleitoral vai trazer uma galera atrás, mas você vai estar com a sua consciência limpa. Você elegeu uma pessoa. E aí elegeu, não parou, né? Elegeu, adiciona no Twitter, adiciona no Instagram, segue o Facebook da criatura. Eu tenho uma sobrinha que mora em Jundiaí, já faz um tempo já, e ela faz parte de um grupo que vai à Câmara Municipal no dia da sessão, e eles ficam lá, escutam, eles vão seguindo, e ela fala assim, gente, é o que eu posso fazer, é a cidadania que eu posso exercer. É ir lá e ouvir o que os caras estão falando, para depois eu também chegar e falar assim, pô, se eles não fazem nada, ou eles fazem tudo errado, enfim, ela ter a informação direito da fonte ali, para falar, pô, aquele cara só fala bobagem, olha, aquele cara é melhor, enfim, para poder reivindicar, né? E fica a dica, né, Rê? Você falou assim, não dá tempo de ler daqui até a eleição de domingo, mas a gente tem eleição daqui a 2 anos de novo, então dá bastante tempo para ler. É que você me perguntou pela eleição de domingo. Pela eleição de daqui a 2 anos, outra eu sei, porque as pessoas falam assim, mas até domingo não dá para ler, mas, gente, a gente tem aqui, até domingo e depois de 2 anos, tem outra. Então, assim, se não dá para ler para agora, dá para ler, né? Dá. E dá para ler os intelectuais de direita, de esquerda, de centro, porque 2 anos é coisa pra caramba. É bastante. Eu acho que o mais legal de tudo isso, se a gente pudesse fazer um resumão de tudo isso, estou aqui ouvindo, vai atrás de uma fonte segura de informação, vai atrás, então, da proposta do partido. Eu estava rindo um pouco, Renata, porque eu vi outro dia uma candidata a vereadora no interior que pagou para um jornalista fazer o discurso. Ela comprou desses discursos que tem pela internet já prontos. E ela falou o nome da cidade errado. Gente, tudo bem pagar um ghostwriter, mas paga direito. Aqui estou falando da minha profissão, tá? Nem ela ouviu. Não, ela pagou e não ouviu a propaganda dela. Olha, cara. Sabe? Pelo amor de Deus. Ela está dentro dos 60%, ela já está nos 90% já, né, quase. Porque, assim, 60% não lê e passa. Ela paga e passa. Errado. Tá de parabéns. Uma coisa que é muito séria, gente, a gente trouxe a Renata. A Renata trabalha com conteúdo. Isso não é qualquer coisa, é conteúdo. Ela tem a responsabilidade de apresentar um trabalho com responsabilidade. Exatamente, ela trabalha com conteúdo, ela não trabalha com opiniões. É esse que é o grande... E a gente tem que encher a nossa vida com conteúdo, gente. Não com opiniões, né? A gente tem que encher com conteúdo, vai checar, vai se informar, vai saber o que é. Desde aquela coisa que eu comentei do poema, tem gente que muda o poema da Cora Coralina, por exemplo, e bota um final que não tem nada a ver. Mas é mais bonitinho, né? Então, vamos ficar atentos, vamos fazer escolha, né, para ocupar o lugar da gente no mundo e fazer a diferença. É isso, ocupa seu lugar no mundo, não importa que lado você esteja, mas faça a diferença, tenha conteúdo. Esse que é o grande barato da história. E para ter conteúdo, a gente sempre fala, né? É preciso ler para depois escrever. Exatamente. A gente, para de novo usar um ditado popular muito sábio, 2 ouvidos e uma boca. 2 olhos para ler e uma boca só para falar. É isso mesmo, Rê. E exceto os ambidestros, uma mão só para escrever também. Então,
Presta atenção, né, galera? Faz todo sentido. Rê, a gente gostaria efetivamente de agradecer a sua presença, a sua disponibilidade de ter vindo aqui falar com a gente. Um tema super importante, super atual. Está acontecendo neste exato momento um monte de gente passando informação falsa de propósito, com interesses. Mas, enfim, cada um escolhe o caminho que quer seguir. Né? Eu acho que assim, a grande questão realmente são as escolhas. Então, assim, eu deixo aqui um convite para que você retorne ao Florescendo Ser. Nós temos um programa super bacana de quarta-feira à noite, brindando com histórias, e aí a gente conversa bem mais sobre literatura. O que você acha? Topa? Eu primeiro agradeço, é uma honra estar aqui com vocês hoje, foi uma parte muito gostosa do meu dia. E claro que eu agradeço, e claro que eu aceito, porque como a Nirlanda disse no começo, eu tenho mestrado, sou mestre em literatura brasileira, então é uma coisa que de fato toca o meu coração também. Que bom, que bom. Eu gostaria de dizer só mais uma coisinha, que é o seguinte, eu sempre termino a prática de yoga dessa forma. A porção divina que habita em mim reconhece e saúda a porção divina que habita em ti. Namastê. Gratidão. Muito obrigada pelo convite, senhores. Foi muito legal. Foi muito gostoso. Muito obrigada pelo convite. Foi uma honra estar aqui com vocês. Espero poder ter contribuído com as pessoas de alguma maneira. Às vezes eu tenho, enfim, eu tenho esse jeito mais irônico e mais ácidozinho, mas espero que tenha colocado uma pitadinha de limão aí no almoço de vocês, tá bom? Com certeza, com certeza. O Lorimar está pedindo para você falar de Machado numa quarta-feira, brindando com histórias. Machado de Assis, sem ele eu não seria quem eu sou, então vamos. É isso aí. Gente, queria também agradecer a Renata. Renata, gratidão por compartilhar a sabedoria, por compartilhar o seu conhecimento. Eu disse que o que mais me impressiona é que você, para mim, é o símbolo da competência. Muito obrigada. Isso. E, assim, que bom que você tem um jeito todo especial, esse jeito que você falou, desse humor diferenciado, e isso é você. Obrigada, 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 obrigada. É isso que te torna tão especial como você é. E vamos conversando, gente. Informação, vai atrás. Vê se é notícia, vê se é uma opinião. Né? Isso que a Renata colocou isso claramente. Vai atrás, checa. Ninguém gosta de ser enganado. E não é tão difícil, basta você escolher. Né? Hoje em dia está na mão, né? Hoje em dia está no aplicativo a checagem, então é bem simples mesmo. Ah, Kátia Navarro, super inteligente essa menina. Obrigada pelo menino e obrigada pelo super inteligente, hein? Arrasou, Kátia Navarro. Então, obrigada, gente. Foi ótimo. Obrigado você. E só deixando aqui, pessoal, então, não esqueça. Contatos da Rê? Oi? Os contatos da Renata que estão passando aqui embaixo, eu vou deixar depois na descrição da nossa live, lá quando subir para o YouTube, tá bom? Compartilhe esta live com outras pessoas, compartilhe, entra no nosso canal, curte o nosso canal no YouTube, se inscreve lá, dá um like nas lives, está tudo separadinho, tem vários conversando com o Florescendo Ser, convida. A Rê falou da neurociência, a gente tem 2 lives com a Fernanda Armani, que é uma neurocientista apaixonada por... Na verdade, ela é uma doutora em biologia apaixonada Apaixonada... eu já chamo ela de neurocientista. Aí temos um problema de informação, não é mesmo? Então, fica aqui um convite, o convite que já foi feito para a Renata, vamos ver agendas depois para ela vir uma quarta-feira no Brindando com Histórias. Semana que vem a gente tem no nosso Brindando com Histórias a cantora e terapeuta Mônica Tielli, né? A Nivanda tem alguma coisa para falar da Mônica aqui para o pessoal? A Mônica tem um trabalho lindo sobre a expressão vocal, né? Como que você encontra a sua voz, aquele som que mostra quem você é. E é um trabalho maravilhoso isso para a narrativa, né? Para a narração de histórias.
e a Mônica vai falar um pouco, a gente vai falar um pouco sobre as histórias cantadas. Ou seja, o que eu escolho cantar, né? Então, eu prestar um pouco atenção nas palavras, eu perceber um pouco o que as palavras querem dizer. A gente vai ter muita coisa para conversar, a gente deu muita risada, eu e Mônica conversando sobre essa live, dizendo, será que tristeza não tem fim, felicidade sim? Será que eu sem você não tenho porquê? Ou seja, todas as canções que antes eu cantava e que hoje já não canto mais. Enfim, é um longo bate-papo, vamos conversar sobre isso, né? É isso aí. Não esqueçam, eu deixei aqui no chat o Linktree do Florescendo Ser. Lá tem todos os nossos canais, todos os nossos contatos. E hoje a gente começa o curso Introdução à Terapia Cristalina. Ainda dá tempo de você se inscrever. Entra lá, é um curso muito legal. Vai ser todo online com a Cristina Trevisan, certo? É hoje, amanhã e sábado, das 8 às 10 da noite. Ainda dá super tempo de você entrar e curtir, enfim, participar desse curso. Renata, um beijo muito grande. Beijo. Uma boa tarde a todos vocês. E segunda-feira temos aqui, a Hatha Yoga com Dan Santos. Sim, às 8 da noite. Às 8 da noite, não perca. É isso aí. Um beijo, boa iluminação a todos. Vote consciente. Espera só um pouquinho a gente. Um beijo para vocês. Beijo, tchau. Beijo, tchau, tchau.